Olá, seja bem-vindo ao primeiro FIS News de 2026. Feliz Ano Novo! Como você já sabe, vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Feliz Ano Novo! E a gente já começa o ano, com o mercado a todo vapor. Os relatórios de fechamento de 2025 chegaram e, trazem muitas pistas sobre as estratégias dos gestores para este novo ciclo. Exatamente. E antes da gente mergulhar nos relatórios gerenciais, que são o nosso prato principal, tem uma notícia rápida que movimentou o mercado nos últimos dias de dezembro. O VIUR 11, Vinci Imóveis Urbanos, comunicou a venda de uma de suas lojas. Isso mesmo, uma loja que era alugada para pernambucanas. Certo. E foi uma venda que gerou um lucro em regime de caixa de mais ou menos 13 centavos por cota. Não é algo que, nossa, muda o fundo de patamar, mas sinaliza uma tendência, né? Exato. Sinaliza o que a gente deve ver bastante em 2026. Gestores realizando lucros, reciclando o portfólio, enfim, se adaptando a esse novo cenário de juros. É a famosa gestão ativa na prática. Boa, um excelente aquecimento. Agora sim, vamos para o nosso primeiro gigante. Um fundo de tijolo que, personificou essa ideia de gestão ativa em 2025. O BTLG11, BTG Pactual Logística. Ah, o BTLG. O relatório deles veio recheado. Muito. Por onde a gente começa a desembalar isso? Acho que podemos começar pelo caixa. O BTLG11 fortaleceu muito as finanças no fim do ano. Primeiro, com o recebimento da última parcela da venda do ativo BTLG Campinas. Ok. Foram 15,6 milhões de reais, mas o mais importante aqui é o ganho de capital, que foi de 4,3 milhões. Isso dá 8 centavos por cota, que vão direto para o resultado do fundo. 8 centavos parece pouco, mas a história não para aí, certo? Teve uma tacada bem maior. Ah, sim. A grande movimentação foi outra, o recebimento de mais de R$500 bilhão. Meio bilhão? Isso, especificamente 560,4 milhões pela venda de 2 prédios corporativos, o WT Morumbi e o edifício Work Bela Sintra. Eram aqueles ativos que vieram na compra do antigo FII Sareli, lembra? Lembro, claro. E essa venda foi estratégica. Totalmente. E aqui está o pulo do gato. A venda gerou um lucro, gigantesco, de 27 milhões de reais. Nossa! O que dá 49 centavos por cota. Mas o mais importante mesmo é a mensagem que a gestão passa. Com essa venda, o fundo conclui o desinvestimento total de ativos corporativos. O BTLG11 agora é um fundo puramente logístico. E por que essa pureza da tese é tão importante para o mercado? Não seria melhor ter um portfólio mais diversificado, com prédios de escritório e galpões? Essa é uma ótima pergunta. A resposta está no que o investidor busca hoje. Um fundo puro é mais fácil de analisar, de precificar, sabe? Se alguém quer se expor ao crescimento do e-commerce, da logística. Que é comprar um fundo que só tem isso. Exato. Sem o ruído ou os riscos de outros setores, como de escritórios, que ainda enfrenta os próprios desafios. É uma aposta em especialização e o mercado tende a pagar um prêmio por essa clareza. Entendi. Foco total. E todo esse dinheiro das vendas deixou o fundo com uma posição de caixa de 700 milhões de reais para começar 2026. É uma posição muito confortável. Muito. Mas também é um desafio, né? Ter 700 milhões parados no caixa, rendendo a uma Selic que a gente espera que caia, isso representa um arrasto no rendimento. A pressão na gestão para alocar esse capital de forma rápida e inteligente é enorme. Faz todo sentido. É um bom problema para se ter, mas ainda é um problema. Enquanto esse dinheiro não é alocado, vamos ver o que aconteceu nos imóveis que ficaram. Na parte de locações, tivemos um jogo de soma quase zero, né? Isso, foi quase um 0-0. A notícia positiva veio do BTLG Ribeirão Preto. Foram alocados 2 módulos, quase 10 mil metros quadrados, para empresas do agronegócio. Com isso, o ativo chegou a 100% de ocupação. O que é sempre excelente. Sempre. Mostra a força da localização. Por outro lado, no BTLG Imbu,
um inquilino desocupou uma área de tamanho parecido, quase 10 mil metros também. O relatório diz que a área já está em negociação, o que acalma um pouco, mas é uma saída. Pois é, mas a vacância consolidada fechou em 3,2%. Para um portfólio do tamanho do BTLG, esse número é baixíssimo. É um nível de ocupação muito, muito saudável. Ok, então o fundo vendeu o que não era do foco, arrumou a casa e ficou com um caixa enorme. E para onde vai o crescimento? O crescimento já começou. O fundo concluiu a 15ª emissão de cotas, captando 450,5 milhões. E esse capital não ficou parado. Já foi para jogo. Já. Foi usado para comprar 2 ativos logísticos de primeiríssima linha, AAA, dentro de um raio de 30 quilômetros de São Paulo. Um em Osasco e outro em Mauá. E essa localização, no raio de 30 quilômetros de São Paulo, é o que chamam de filé mignon da logística, não é? Principalmente para entregas rápidas. Precisamente. É a região mais disputada para operações de last mile. E o melhor de tudo, os 2 galpões que somam 84 mil metros quadrados já vieram 100% locados. Ah, isso é ótimo. Com inquilinos como Shopee, Jamef e GPA. Ou seja, o dinheiro da emissão já começa a gerar aluguel imediatamente. É estratégia em ação. Perfeito. Fechando o BTLG11, então, um gigante de 5,1 bilhões de reais, mais de 414 mil cotistas, distribuindo 79 centavos por cota e com uma vacância de só 3,2%. Uma máquina. Sem dúvida. A história do BTLG em 2025 foi sobre foco e crescimento qualificado. Agora, a expectativa para 2026 é ver como eles vão usar aquele caixa de 700 milhões. Perfeito. E essa estratégia do BTLG de comprar ativos prontos depende de uma coisa fundamental: crédito. Alguém tem que financiar isso tudo. E é aí que a gente sai do tijolo e entra no mundo dos fundos de papel. Vamos analisar o BTCI11, o BTG Pactual Crédito Imobiliário. Ótima transição. E para entender um fundo de papel, de recebíveis, a gente precisa subir um nível e olhar o cenário macro. O relatório do BTCI11 faz exatamente isso. E o que ele diz? A principal notícia é a mudança de tom do Copom. A comunicação ficou mais branda, sinalizando que o ciclo de queda de juros pode ganhar um novo ritmo, com cortes talvez já a partir de janeiro ou março. Ok, o Banco Central sinaliza a queda de juros. Mas, na prática, como é que isso chega no bolso do cotista de um FI de papel? Qual é o mecanismo que transforma uma decisão em Brasília em mais ou menos dividendos? Excelente pergunta. O mecanismo tem algumas etapas. Juros mais baixos significam crédito mais barato na ponta. Para as empresas que são as devedoras dos CRIs que o fundo tem, isso é um alívio. Fica mais fácil pagar a dívida. Exato. O risco de inadimplência cai. Para o fundo, menor risco significa maior segurança no recebimento, o que se traduz em dividendos mais estáveis para o cotista. E tem mais, a queda da Selic torna a rentabilidade dos CRIs, especialmente os atrelados à inflação, mais atrativa. Ficou claro. O relatório também cita outras medidas de estímulo, para aquecer o setor residencial, que tem 16% de participação na carteira do BTCI11. Exatamente. Mas o dado mais curioso que o relatório traz é sobre o mercado logístico. Ele aponta que o preço do aluguel de galpões em Guarulhos ultrapassou o de Cajamar. Espera um pouco. Isso é uma grande mudança. Cajamar sempre foi a estrela, o principal polo logístico de São Paulo. O que está acontecendo em Guarulhos? Pois é um sinal muito forte. Parece ser uma combinação de fatores. A saturação de Cajamar pode estar elevando os preços e, ao mesmo tempo, a proximidade de Guarulhos com o aeroporto e com a cidade de São Paulo o torna extremamente valioso. Para as entregas super rápidas? Isso. E o fascinante é como esse dado de tijolo traz conforto para o fundo de papel. Como assim? O BTCI11 tem uma posição relevante de 9,3% do patrimônio no CRI Airplane. A garantia desse CRI é justamente um galpão logístico em Guarulhos. Se os aluguéis na região estão subindo,
O valor do imóvel dado em garantia também sobe. Exatamente. Isso fortalece a operação de crédito, dando uma camada extra de segurança para o fundo e para os cotistas. Entendi. O tijolo por trás do papel está se valorizando. Falando da carteira, a notícia é ótima. Todos os 42 ativos estão adimplentes. 100% em dia. Isso mostra uma boa seleção de crédito pela gestão, né? E com a perspectiva de queda de juros, a tendência é que essa qualidade se mantenha. Para fechar os números do BTCI 11, ele distribuiu 0,096 por cota, está com a cota de mercado a 9,26, mas a cota patrimonial é de 10,7. Tá negociando com um desconto considerável em relação ao valor patrimonial. Isso pode ser uma oportunidade de comprar ativos de crédito de boa qualidade por um preço abaixo do que eles valem. Interessante. E falando em carteiras de crise e descontos, isso nos leva direto ao nosso último fundo de hoje, que vive essa mesma realidade. O RBRIR11, RBR Rendimento High Grade. Isso aí. E o RBR11 também teve um final de ano bem movimentado. O grande destaque foi a conclusão da integração dos ativos de outro FII, o PULV11. Com isso, entraram na carteira 13 novos CRIs. E aqui é que fica interessante. O relatório dá exemplos desses novos CRIs. Tem o CRI Macasi, com remuneração de IPCA mais 10,5% ao ano. E o CRI CredBluMess, pagando IPCA mais 14%. São taxas bem apimentadas, né? Muito. Elas têm um perfil que o mercado chama de high yield, ou seja, de maior retorno, que naturalmente vem com risco maior. Isso contrasta um pouco com o nome do fundo, que é high grade, que sugere baixo risco. Então a gestão está adicionando um pouco mais de risco para turbinar os retornos? É o que parece. Adicionando uma pitada de high yield, enquanto mantém o núcleo da carteira em operações mais seguras. E a saúde geral da carteira? Como fica? Continua excelente. São 57 operações no total e todas em dia. E o relatório destaca um indicador crucial, que é o LTV. Certo, a LTV a gente ouve muito essa sigla, mas o que ela significa na prática? Vamos traduzir. LTV, ou Loan to Value, é o termômetro de risco da dívida. Ele mede o tamanho da dívida em relação ao valor do imóvel que foi dado como garantia. O LTV médio da carteira do RBR11 está em 50%. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada R$ 100 em imóveis como garantia, o fundo tem só R$ 50 de dívida. É uma margem de segurança enorme. Se o devedor não pagar, o fundo pode executar a garantia e, mesmo vendendo com desconto, ainda recuperaria o valor todo. É uma bela proteção. Vamos para os dividendos. O RBRR11 distribuiu 80 centavos por cota em novembro. O que dá um dividend yield anualizado de quase 12%. Números muito fortes. E tem mais, o fundo ainda tem um colchão de resultados. São 29 centavos por cota de lucro guardado em reserva e mais 82 centavos por cota de inflação que ainda não foi distribuída. Isso dá uma certa previsibilidade, mas o relatório também traz um alerta importante sobre a inflação e os próximos dividendos, não é? Sim, e esse é um ponto que todo investidor de FII de papel precisa entender. O rendimento que o fundo distribuiu em novembro foi baseado no IPCA de setembro, que foi de 0,48%. Acontece que os IPCAs de outubro e novembro foram bem mais baixos. 0,09 e 0,18. Exato. E como existe essa defasagem, esses IPCAs mais baixos vão impactar os rendimentos distribuídos agora em dezembro e janeiro. É a analogia do eco, né? Perfeita. O fundo grita o resultado hoje, mas o que o cotista ouve em dividendos é o eco da inflação de 2 meses atrás. Às vezes, como agora, o eco que está chegando é mais fraco. Causa volatilidade, mas faz parte. Perfeito. E para fechar os dados do RBRR11. Patrimônio de 1,52 bilhão, mais de 131 mil cotistas e, assim como o BTCI 11, também negocia com desconto. Um deságio de quase 10%. É um cenário muito parecido. Um fundo com uma carteira 99% atrelada à inflação, adimplente, com garantias robustas, mas negociando abaixo do valor de livro. A grande questão é, esse desconto é um sinal de inflação futura muito baixa ou é uma janela de oportunidade? E assim fechamos nosso primeiro giro de notícias de 2026.
BTLG11 focando 100% em logística e com um caixa poderoso para crescer. E do lado do papel, BTCI11 e RBR11 mostrando carteiras saudáveis, mas negociando com desconto. Foi um excelente panorama cobrindo as diferentes frentes do mercado, a estratégia do tijolo, o cenário macro para o crédito e a mecânica de uma carteira de CRIs. Um ótimo começo para o ano. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário, estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.